Vamos agora até Concórdia, em Santa Catarina, para aprender com as experiências de vida do Newton. Bom, nós viemos até Concórdia, estamos aqui em Concórdia e andamos praticamente uns 500 quilômetros. E hoje estamos aqui, um dia agradável, um dia gostoso, aqui na praça, no centro de Concórdia. E hoje nós vamos conhecer o Newton Munareto, uma história de vida surpreendente. Poxa, então você é uma pessoa muito empreendedora, né? Você tem uma imobiliária, tem um parque de diversões, até com um touro mecânico que eu brinquei ontem, né? Você também tem uma empresa de lista telefônica. Isso tudo você herdou dos teus pais? Você ganhou como herança? Como é que foi? Me conta um pouco o início disso tudo. Meu pai era motorista, minha mãe ela fazia limpezas em casas domésticas e nós auxiliávamos, eu e minha irmã. E por conta disso eu sempre tive um sonho de querer mudar a história da minha vida. E aí foi que eu comecei a ver que eu teria que estudar muito, batalhar se eu quisesse vencer. E por conta disso eu comecei a trabalhar muito, estudar desde cedo. Eu vendi chocolate na rua, trabalhei engraxando calçados também. Trabalhei numa banquinha de revistas, vendendo revistas, jornais. E logo cedo entrei numa escola agrotécnica federal. Desde pequeno, muito batalhador. E aí eu comecei a estudar nesse colégio. E aí depois eu comecei minha vida profissional mesmo trabalhando na Sadia, na área agropecuária. Fiz o curso de administração rural, me formei em pós-graduação em melhoramento genético animal. Recentemente me formei em direito também. E por conta disso eu acho que algumas coisas foram se abrindo, alguns horizontes em função disso. Poxa, Newton, que história de conquista, né? Você foi muito batalhador na tua vida e isso realmente fez com que você tivesse muitas coisas e adquirisse muitas coisas financeiramente, né? E o que isso causou na tua vida, né? Qual foi o impacto disso na tua vida tão cedo, você ter tantos negócios e ser tão abençoado financeiramente? Como te falei, logo que eu me formei na escola agrotécnica, entrei na Sadia, era uma área bem privilegiada, ganhava um salário razoável e nessa época eu tinha um corpo atlético, então, e eu jogava vôlei. E logo a Sadia me transferiu para Ipumirim, eu morei 3 anos, depois fui para Maravilha, aí eu praticava esporte, lá jogava pelas prefeituras da região. Isso começou a me dar bastante soberba, arrogância, eu achava que eu podia tudo e comecei a me envolver muito em festa e coisas que não agrada realmente, sabe? Coisas que não eram boas para minha vida e eu comecei a buscar muito nessas coisas, festa e fui esquecendo realmente dos meus objetivos, que era realmente centrado, de ajudar a minha família, fui esquecendo um pouquinho e vivendo uma vida de ilusão. E você se casou, teve filhos? Nessa época eu retornei, a Sadia me convidou então a voltar a trabalhar em Concórdia, né? Eu fui como supervisor de avicultura, um cargo bem interessante na época. Logo conheci uma pessoa, então namoramos um tempo, logo nos casamos, nasceu o primeiro filho, Gabriel, hoje com 14 anos, 2 anos depois a Rafaela, com 12. E eu continuei no mesmo esquema, fazendo festa, não me preocupando, não me dedicando à família, sabe? Muito soberbo. Até que em 98 a Sadia implantou um sistema de qualidade e houve uma redução drástica nos custos. E aí houve cortes de pessoal. E eu fui uma dessas pessoas. Mas aí, nessa época eu tinha paralelo já uma empresa no ramo de esquadrias metálicas. E aí eu quis provar para as pessoas o tão bom cara que eu era, né? E quis mostrar para as pessoas. E aí eu, logo, paralelo a isso, então eu comecei a trabalhar com esquadrias de alumínio, vidro temperado, montei uma loja de tintas, era representante da marca Skilling, abri a imobiliária e comecei a trabalhar como representante do consórcio Batistella, que hoje é Rodobens. E aí você imagina só, um homem só, cheio de problemas, cheio de querer festas e coisa arada, só administrando, na verdade, problemas. Tinha vários funcionários, uns eram assalariados, não se preocupavam em vender, os comissionados não queriam também muita coisa, enfim. E eu comecei a administrar problemas, ao ponto de que se tocasse o telefone na imobiliária eu tinha medo, porque eu achava que era oficial de justiça me procurando, advogados, querendo fazer certo. E a minha vida virou um caos, dívida. E uma vida dessas, né, cheia de ligações, cheia de problemas, cheia de dívida, você não tinha paz? Como é que você conseguiu resolver o problema de falta de paz na sua vida? Nessa época, a minha irmã era uma daquelas cristãs fervorosas, ela era minha secretária na imobiliária. E quando eu estava muito agitado, muito preocupado, eu chamava ela para vir na minha sala. E aí nós começávamos a conversar, na verdade ela conversava comigo. E ela falava muito de Deus, o que Deus fazia na vida das pessoas, a transformação.
E eu gostava, aí eu me acalmava. Só que chegava num ponto que ela começava a se passar, e era demais. Eu dizia, chega agora, vamos trabalhar, porque se eu não trabalhar, se não produzir, nem o teu salário não vai sair no final do mês. Aí ela dava uma risada, voltava para a sala dela. E aí foi um tempo, ela me convidou, disse, Nilton, vamos numa reunião da Donep, tem uma reunião no Hotel Alvorada, um hotel no centro de Concórdia. Eu acho que tu vai gostar, é uma coisa bem interessante lá. O que é isso, pedi? Ela falou, Associação de Homens de Negócio. Eu achei o nome sugestivo, disse, vamos. E aí eu fui naquela reunião, e aí cheguei lá, eu vi pessoas que falavam de um pai que estava no céu, que dava tudo para os seus filhos, assim como nós damos para os nossos filhos. E aí eu comecei a ver aqueles homens, umas pessoas diferentes, umas pessoas alegres. Tu não via tristeza, falavam de um pai que eu nunca fui. E aquilo ali, eu sei, mas eu sentia paz, eu estava naquele lugar ali, sentado naquela poltrona, uma coisa confortável, um ambiente agradável, e passou tão rápido, era 1 hora só. E quando ele disse, terminou a reunião, eu não queria que terminasse aquele momento, porque estava muito bom. E eu senti, disse, meu, lá fora o mundo parece que vai me devorar. E saí, mas saí muito bem, sabe? No outro dia eu acordei e parecia que eu estava anestesiado, não sei se você já tomou calmante, alguma coisa na vida, mas eu estava muito bem, muito tranquilo, apesar dos problemas eu estava bem. E aí eu peguei meu telefone e liguei para o Lauri, que era o diretor regional nosso, e disse, Lauri, uma coisa estranha, eu disse, cara, eu estou sentindo muita tranquilidade no meio de um batalhão, uma tempestade dessas. E aí ele me falou, disse, Nilton, fica tranquilo, isso aí é o Espírito Santo de Deus agindo em você. Eu não sabia muito bem o que era, mas era uma coisa boa, sabe? E aí eu comecei a participar, a frequentar, era a cada 15 dias. E eu dizia, por que não faz toda semana, sabe? Na segunda-feira eu era o primeiro a chegar naquela reunião lá no hotel, estava pronto lá sempre. E você disse que foi num evento que mexeu muito com você. Como é que foi? Nessa época, então, eu senti uma paz muito grande, né? Depois de ter aceitado nessa reunião plenária. Mas os meus negócios continuavam bastante enrolados. Para te ter uma ideia, de janeiro a julho eu tinha feito uma venda só, né, na imobiliária, estava um monte de dívida e não conseguia resolver. Foi então que o Fonseca me convidou para ir numa reunião, numa convenção da Donep no Rio de Janeiro, no Rio Centro, que seria no final de julho. E era uma viagem assim de 4 dias, custo baixo, e eu basicamente há 4 anos que não tirava férias. Eu disse, eu vou nesse negócio aí para descansar um pouquinho, que eu estava precisando realmente. Marquei tudo certo. E nas vésperas dessa viagem começaram a surgir negócios grandes. E até eu falei para minha irmã, disse, olha, eu acho que eu não vou porque eu não posso perder, eu estou precisando. E foi aí que mais uma vez ela me disse, Nilton, não deixa, não perca a bênção, vai nesse lugar. Às vezes o inimigo está fazendo que você não vá para perder tua bênção. Eu não entendia muito bem, mas resolvi dar um crédito. Não, então eu vou nesse negócio. E realmente pensei, não é por 3 ou 4 dias que se é para acontecer o negócio, vai acontecer. Na véspera, no dia que nós íamos sair depois do meio-dia, eu acordei e eu não conseguia me mexer a coluna, estava quase que imobilizado. E eu lembro que fui na farmácia, comprei uns calmantes e entrei naquele ônibus e fui, né? Chegada nessa convenção, uma coisa que eu nunca tinha visto, coisa igual, tinha 12 mil pessoas lá num auditório grande, um som, tudo muito bonito, muito ajeitado. E eu lembro que numa das noites, acho que foi na sexta-feira à noite, eu estava com uma blusa vermelha, eu nunca vou esquecer desse detalhe, e uma senhora que estava sentada na fileira de trás cutucou nas minhas costas e ela disse, olha, eu estou vendo uma purpurina na tua blusa e o Espírito Santo está dizendo que a tua vida vai mudar em 20 dias, vai começar a dar uma mudança drástica. Mas eu já pensei, se alguém que conhece ela pediu para falar alguma coisa, para me confortar, me alegrar um pouquinho. E aí eu me virei para ela e pedi, olha, me deixa o teu telefone, que quando isso aconteceu eu quero conversar contigo, né, para te contar. Aí ela disse, não, me deu um cartãozinho, ela era do Rio Grande do Sul. E passou mais uns 15 minutos, ela me cutucou novamente, ela disse, olha, vamos ali atrás que eu preciso orar por você, o Espírito Santo está me mandando orar por você. E era tudo que eu queria, conversar com ela e saber um pouco mais. E aí nós fomos lá atrás, no auditório, e ela começou a falar coisas da minha vida que só eu realmente sabia. Isso aí mexeu comigo. E aí eu lembro das 2 perguntas que eu fiz. Se ela conhecia Concórdia, e ela disse que não, que de Santa Catarina ela só conhecia Balneário Camboriú e Florianópolis por causa das praias. E não conhecia nenhuma das pessoas aqui de Concórdia, não tinha. E aí eu vi realmente que era alguma coisa diferente. E realmente quando eu voltei, eu comecei a ver algumas coisas. Tinha uma empresa que o pessoal estava me roubando e eu decidi fechar. E
fui perdendo o gosto por algumas atividades, comecei a ficar só com a imobiliária e as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que num evento, num final de semana, um lançamento de um edifício, eu e a minha irmã, nós vendemos 28 imóveis naquele final de semana. Mas assim, a comissão era boa, mas sumiu o dinheiro assim para pagar, tudo pagar conta, pagar dívidas. Mas eu realmente desfrutava de uma paz, uma coisa, e aí eu comecei a sentir experiências, assim, o que realmente Deus faz para aquelas pessoas que começam a buscar Ele, entregam a sua vida e creem realmente na palavra. Eu ouvi nesse período vários testemunhos de pessoas contando a história da sua vida. E eu sei que cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua história para contar, cada um tem a sua forma de conhecer a Deus. E eu tive uma experiência única. Eu sempre digo para as pessoas que o meu relacionamento com Deus é único. Que se eu tivesse sabido que era tão bom assim, eu teria buscado muito tempo antes. Mas às vezes as coisas não é como a gente quer. É Deus que traçou um plano na nossa vida. E eu fico feliz de Deus ter me resgatado realmente de onde eu andava, das coisas erradas que eu fazia e ter me dado discernimento das coisas. A palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. E hoje eu realmente busco seguir e dar exemplo, principalmente para as pessoas que me rodeiam, de ser o melhor possível, de ser aquela pessoa que não só fala, mas que dá um exemplo, que as pessoas possam se espelhar. E o meu conselho para as pessoas é que, se não aceitaram a Cristo, que entreguem a sua vida a Cristo, sejam dependentes dele, entrega nas mãos, diante de todas as dificuldades, que Deus é o único que pode mudar a nossa história. Através do seu Filho Jesus Cristo, Ele restaura tudo. Chegamos a mais um final de programa e o que eu tenho para dizer para você nesse dia é: entregue a vida para Jesus como uma folha em branco. Deixe Jesus escrever. Se você deixar Jesus escrever a sua vida, a história da sua vida, você vai ver que você vai viver grandes coisas nessa terra. E isso é tremendo, e isso é gostoso. Procure intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe. Viva para Jesus! E o tempo todo adore a Ele. E que Deus te abençoe.